Aqui eu me sinto em casa. Não tenho nenhum problema de estar aqui com vocês. Vocês podem sentar, fiquem bem à vontade. Eu estava perguntando a Deus há pouco: será que precisa ainda eu pregar? Se desde a hora que o culto começou, Deus já falava no meu coração, e com certeza ao coração de vocês, culminando com tudo aquilo que já foi falado, o testemunho do irmão, embora nas suas emoções, deixou uma lição, concluindo o texto que foi lido pelo pastor Adão. Mas como eu tenho essa missão, eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu só quero dar continuidade, e com certeza vai ser exatamente parte daquilo que já foi falado nesta manhã. Domingo próximo passado, eu fui convidado para estar com vocês, mas eu já tinha um compromisso. Eu vou celebrar o casamento da neta do bispo Gilson, e eu estou ministrando para aquele casal, e eu já tinha me comprometido. E na agenda eu coloquei simplesmente pastor Gilson. Mas domingo de manhã lá não é culto. Mas eu fui para o culto, pregar no culto, e estava lá só o casal. E aí era para ministrar para o casal nesse período pré-nupcial. E todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou ministrar, ou eu estou no culto, eu já falei para vocês, eu fecho os olhos, não importa quem vai estar falando. Eu fecho os olhos, não é por reverência, mas para que a minha atenção não seja voltada para nenhuma outra situação, mas que eu deixe a minha mente fita naquilo que está sendo falado, porque eu tenho certeza que uma palavra de Deus vai sair dali e permeará o meu coração e trará uma resposta daquilo que eu quero ver. E não foi diferente hoje de manhã, e eu creio que não vai ser diferente para vocês também. Uma outra coisa que eu sempre oriento na igreja é que, se você puder, traga sempre uma caneta e um papel. Anote tudo. A mente é falha e a gente fica com o mínimo do que a gente escuta, mas quando a gente anota, ali fica gravado. E todas as vezes que nós estivermos em situações bem parecidas daquelas pelas quais, no momento em que foi pregado, eu volto lá, dou uma lida e Deus fala de novo ao meu coração, porque a palavra se renova a cada manhã. Vocês estão entendendo? Então isso é necessário. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Números, eu aprendi uma coisa, queridos. Eu nunca revidei, nunca, nada que eu escutei que ofendeu a minha alma, que me entristeceu e que me fez chorar. Nunca utilizei as redes sociais para responder qualquer situação, ainda que esta foi uma provocação. Às vezes, aos nossos algozes, que se sentem vitoriosos pelo fato de nós termos tido prejuízo, eles não entendem que a vitória não está naqueles que se acham vitoriosos. A vitória está naqueles que o Senhor escolheu para vitoriar. E você é escolhido para viver vencendo. Então, deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. E com certeza, Ele é perito e só faz o certo. Números capítulo 13. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. A leitura ela vai ser extensa. 13, versículo 1 e 2, e depois do 23 ao 33. Números, capítulo 13,
versículo 1 ao 3, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Diga: o Senhor há de dar. Diga de novo: o Senhor há de dar. Quem é que vai dar? O Senhor há de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 23 em diante. Depois vieram até o vale do Ecol, e dali cortaram um ramo de videira, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vaca, como também romães e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Capítulo 14 do mesmo livro. Vamos ver o versículo do 1 ao 4. Diz assim: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Versículos 6 ao 9. Diz o texto: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jeferé, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não devemos temer. Então disse toda a congregação que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Vamos ler o versículo 16, de 11 a 16. Continuar lendo. E o darão aos moradores desta terra que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que a face no meio deste povo, que a face, ó Senhor, lhe apareces, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, e as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, eu te rogo que força do Senhor se engrandeça
como tens falado e tendido. E o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoe a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tenha por inocente, mas visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. E a Bíblia diz que o Senhor os perdoou, mas não permitiu que eles entrassem na terra que eu prometera. Amém? Meus amados, eu li alguns versículos, li versículos soltos. Quando o pastor Adão me pediu para trazer uma palavra desta manhã, eu comecei a orar: Deus, fala o meu coração primeiro, para que eu possa falar àquele povo. E Deus foi muito bondoso, como sempre, para comigo. E começou a falar no meu coração aquilo que eu vou falar para vocês. Eu comecei a analisar, porque normalmente quando se prega sobre Josué, se prega acerca do homem valente, do homem que tornou-se forte por uma palavra de Deus quando sucedeu a Moisés, do que não era muito fácil, sucedeu o estadista Moisés, o maior estadista junto com Davi, que Israel já teve. E substituir alguém que não faz nada, substituir alguém que não realizou algo que foi muito patente aos olhos dos seus, é muito fácil. Mas substituir alguém do naipe de Moisés, eu acho que foi a coisa mais difícil. Mas Deus achou graça em Josué e o fez substituir. E normalmente quando se prega sobre Josué, se prega sobre as proezas, as quais fez depois que recebeu a palavra de Deus, de ânimo, de fortaleza, e assim ele deu continuidade a uma obra que Moisés iniciou, que foi a libertação e a condução do povo à terra prometida. Mas nesta manhã, eu quero falar muito mais dos conflitos que possivelmente aquele povo estava vivendo quando trouxeram para Moisés e Arão o relatório do que os seus olhos viram. É muito fácil, como disse o irmão, julgar e consequentemente condenar, porque nós somos promotores e juízes. E normalmente a nossa sentença, quando nós julgamos, são sentenças de condenação e nunca de absolução. Porque a Bíblia diz que o homem é mau e corrupto, desesperado é o seu coração. Então normalmente quando julgamos outrem, julgamos muito mais para condenar do que para absolver. E quando nós lemos esse texto, inclusive os versículos anteriores, nós vamos ver que Moisés e Arão, por ordem de Deus, juntou 12 homens, e estes representavam as 12 tribos de Israel, sendo estes líderes das suas tribos, mestres, eram os cabeças. Disse o Senhor: Moisés, escolhe 12, porque representava as 12 tribos, e envia a terra que por juramento eu vou lá dou. Deus tinha prometido a Abraão, tinha prometido a Isaac, tinha prometido a Jacó, e agora esses eram os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ficou por um período no Egito, e não foi curto o período. Se analisarmos as frustrações, os traumas, as dores, os conflitos que aquele povo viveu, jamais julgaríamos, e se assim o fizéssemos, jamais condenaríamos, se olharmos com um olhar pensamento, um olhar racional, vendo-os como homens. Moisés, em obediência, escolhe e os envia. Aquele povo estava saindo de uma escravidão de mais de 400 anos. Aquele povo teve muitas vezes que ver os seus irmãos
sendo espancados e mortos pelos egípcios. Aquele povo já não era mais um exército poderoso, nem exército eles tinham, nem pegarem arma eles sabiam. Então, quando eles vão e passam 40 dias e observa, ele vê as coisas boas. Quais eram as coisas boas? Aquelas que o Senhor assim dissera, que mana leite e mel. Não é literário. O leite e mel aí é a prosperidade. Então ali havia muitos frutos e frondosos, bonitos. Ali havia uma terra fértil. Ali havia muita fartura. Mas também havia homens gigantes. Ali havia inimigos poderosos. Ali havia um exército muito bem armado. Ali havia uma fortaleza indestrutível aos olhares humanos, e nenhum dos exércitos existentes, inclusive um dos grandes exércitos que era o egípcio, conseguiu romper. Então, quando eles olham com um olhar humano. Eles olham o que na verdade é real. Eles olham dentro de um contexto não é emocional. Eles olham o que é verdade. Mas eles se esquecem de uma coisa. Eles esquecem que, embora todas essas coisas reais que eles estão enxergando no que dizem respeito à fortaleza, ao poderio bélico, ao exército, mas existe um Deus que é superior a todas essas coisas. Esqueceram de uma palavrinha tão pequena chamada fé. Entre os 12 havia dois. Havia os dois, Josué e Caleb. Na verdade, o nome Josué quem deu foi Moisés, porque era Oséias, filho de Num. Oséias e Caleb. Moisés foi que deu o nome de Josué. E eles vão, junto com os demais, eles enxergam a mesma coisa. Quando eles voltam, possivelmente eles não eram os líderes, porque não foram eles que relataram primeiro. Outros vieram e trouxeram relatos. Só que os relatos não foram feitos só a Moisés e a Arão, mas se reuniu toda a congregação. E uma palavra, meus amados, ela pode produzir vida ou morte. Uma palavra pode levantar esta igreja ou matá-la. Uma palavra, ela pode soerguer ou derrubar. E é interessante que não havia um relato de uma única pessoa, ali havia 10, falando as mesmas coisas. Não era uma só testemunha, havia 2, 3, 10 testemunhas de tudo aquilo que eles enxergaram. Se olharmos no sentido democrático, 10 é mais do que 2, né? Então ganha os 10. E eles não estavam mentindo, estavam? Não. E quando eles trouxeram, disseram, olha aqui, ó, trouxeram uma verga. Trouxeram numa coluna de madeira, porque era muito pesado o cacho de uva. Imagina o cacho de uva. Parece mais as jacas lá do Nordeste. Eu não entendo como é que Deus segura uma jaca com quase 15 quilos pendurada numa árvore. Se vocês nunca viram, é a coisa mais bonita. Cacho de árvore, são dezenas de jacas com mais de 15 quilos pendurado com um pegão numa árvore. Trouxeram. As uvas são grandes, as frutas existem, a terra é fértil, mas tem dificuldade. E as dificuldades, elas são maiores do que o que a gente pode prevalecer, pode vencer. Essa palavra gerou desânimo. Diga desânimo. Essa palavra gerou inquietude.
Essa palavra gerou medo. São alguns argumentos que o inimigo das nossas almas utiliza para alcançar terreno contra nós. Quando Deus pediu para Moisés, ou mandou Moisés escolher, ele fez uma promessa de que iria dar aquela terra. E quando Deus manda, Deus não tem qualquer dificuldade, não existe nenhuma intempérie, não existe nada que possa impedir que o propósito de Deus se cumpra quando Ele assim determina. E a promessa foi quem que deu? Deus. Deus deu a promessa que iria dar aquela terra. Quem deu a promessa? Deus. Os espias voltam e trazem as dificuldades. E quando todo o povo estava desanimado, um alvoroço, e aí vem as cobranças, e o maior desejo do coração deles, depois de todas as dificuldades, é voltar atrás. O cristão não volta atrás. Ele pode até parar para ouvir a voz de Deus, para entender as estratégias do Senhor, para avançar para a vitória. Mas voltar ao Egito, nunca mais. Porque a promessa de Deus não é o Egito para você, mas é a terra que manda leite e mel. Mas aí o povo começou a imaginar que se tivermos de morrer, que voltemos ao Egito. Não era isso que Deus queria. Quando todo aquele alvoroço estava acontecendo, Caleb e Josué chamam Moisés e Arão e diz: é verdade, aquela terra é uma terra que tem prosperidade, é uma terra que tem frutos grandes, é uma terra que tem aquele povo gigantes, que tem um armamento muito forte, um exército poderoso. Mas nós não podemos esquecer, de jeito nenhum, que quem prometeu que iria nos dar foi o Senhor. Quem foi que lhe prometeu? Em nenhum texto na Bíblia Deus lhe oferece as coisas fáceis. Ele te dá uma promessa. Não importa como has de conquistar, Ele te prometeu. Isto vai acontecer. Ele prometeu, mas a conquista é de quem? Minha. Quem tem que conquistar sou eu. E a conquista não começa no reino material. O reino material ele é paralelo ao reino espiritual. A primeira conquista que eu tenho que alcançar está aqui no psique, na alma, no centro das emoções. Se eu não alcançar, se eu não conquistar as minhas emoções, eu já começo a perder a batalha a partir daí. Porque eu começo a dar ouvido aos 10 que vieram primeiro e trouxeram algumas dificuldades. E dificuldades reais. Vocês estão entendendo? Então o que vem na tua mente são os gigantes. O que vem na tua mente é o inimigo mais poderoso do que você. O que vem na tua mente é o medo de ser abatido, de passar por vergonha, de ser humilhado. Isso é o medo. Mas todos esses sentimentos estão no centro das emoções, está na tua alma. Para que nós conquistemos, é necessário pelo menos 3 coisas básicas. Primeiro, qual é o conceito que você tem acerca do conceito de Deus para com você? Entendeu? Como você pensa acerca de Deus para contigo? Qual é o conceito que Deus tem de você?
O que você acha que Deus, qual a maneira que você acha que Deus está te enxergando? Segundo, qual é o seu conceito acerca do que o povo acha de você? A ideia que aquela esposa de um homem desesperado, por ter colidido com um veículo e ter quase ferido uma outra pessoa, é que esse era o conceito que teve dele, que ele foi a exemplo de qualquer outro, e não estava errado se assim fizesse. Qual era o conceito? Qual é a ideia? Qual é a ideia que as pessoas têm acerca de ti como cristão? Como é que você acha que as pessoas te enxergam? E depois, qual é o conceito que você tem de você mesmo? Quando essas coisas forem resolvidas, a conquista na alma começa a ser alcançada. Deus, eu sei que o conceito que tu tens de mim é que eu sou um sacerdote real, porque é assim que Deus diz na sua palavra. O conceito, Deus, que tu tens de mim é que eu sou em Cristo mais do que vencedor. Vocês estão entendendo? Deus, o conceito que eu creio que tu tens de mim é o conceito que Jesus proclamou lá na cruz acerca de mim. E as pessoas te veem da forma como tu te mostras. E como é que tu te vês? Tu consegue se enxergar como tu te comporta. Você não consegue se esconder de você mesmo. Eles tinham um conceito de um Deus pequeno. E cria que Deus os via como derrotados. O conceito que eles tinham de Jericó foi o mesmo conceito que eles acharam que os egípcios tinham dele. Um povo pequeno, derrotado, escravizado, triste e abatido. Consequentemente, o que eles pensavam deles mesmos era aquilo que a mídia projetava. Eles se esqueceram, meus amigos, de um Deus que há pouco tinha aberto o mar vermelho. E abrir o mar não é coisa para qualquer um. Ele tinha se esquecido do Deus que, com todo o poderio do Egito, foram abatidos como nada, das pragas que o Senhor os enviou. E para concluir as pragas, a mortandade dos primogênitos, levando-os à libertação. Será que Deus mudou? Será que o teu Deus sofre sombras de variações? Ele é um Deus hoje que abre o mar vermelho com todo o poder e amanhã não consegue abrir uma banheira porque ela está cheia? Qual é o conceito agora que você tem do Deus que você serve? Eu não estou nem falando aquilo que você acha acerca de Deus para com você. Eu estou falando acerca de você para com Deus. Porque no momento em que eles limitaram o poder de Deus, eles começaram a enxergar o poder do exército de Jericó. Eles começaram a enxergar o tamanho, o porte físico dos filhos de Jericó. O teu Deus é maior do que qualquer gigante. O teu Deus é maior do que qualquer exército. O teu Deus é maior do que qualquer dificuldade. Mas eles começaram a enxergar as dificuldades e na mente
eles começaram a colocar que eles eram incapazes. E na sua incapacidade, se eles fossem, eles seriam derrotados e mortos. Perderam já a batalha a partir dali. Me faz lembrar de um texto. Eu acho que eu já preguei aqui quando Neemias, no livro de Neemias, no livro dos Juízes, no livro dos Juízes, quando um dos juízes chega e diz assim: Senhor, se tu és o Deus dos meus pais, o que fizestes? O que é que aconteceu com todo aquele testemunho que deram acerca de ti? No livro dos Juízes. Cadê Deus? Se tu és realmente Deus e fizestes, por que não fazes agora? Deus não mudou. Ele fez, está fazendo e fará sempre, porque Ele é Deus. Havia uma promessa: a conquista da terra. Quando eles escutam e levam ao desespero a congregação, Josué e Caleb se levantam e dizem: não é assim. O Senhor é conosco. Se nós acharmos graça aos olhos do Senhor, se Ele nos enxergar e perceber que nós somos capazes, nós vamos conquistar a terra que Ele prometeu. Veja a diferença. Porque eles não enxergaram só os gigantes, o poderio bélico, o exército, a muralha. Eles enxergaram que havia um Deus que era mais poderoso do que qualquer outra coisa. Nós precisamos entender, amados, quando entrarmos em uma batalha, que já entramos vitoriosos em Cristo Jesus, e que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Você não vai entrar para vencer. Todos os dias que eu saio para trabalhar, a minha esposa, ela sempre fala a mesma coisa. Eu vou lá, eu sempre acordo mais cedo, ou quando eu não tenho que levar ela para o consultório. Ela disse para mim assim: olha, amor, não esqueça que Deus já preparou todo o alimento. Você só tem que colher. E eu saio com aquela palavra. A Bíblia diz que antes de Deus fazer Adão e Eva, Ele preparou tudo, o jardim, com todos os víveres que eles iriam necessitar. O Senhor simplesmente mandou que eles colhessem. Então tudo aquilo, pastor Adão, tudo aquilo, igreja amada, que nós precisamos, Deus já preparou. Cabe a nós colhermos. Colhermos. Quando Caleb e Josué traz essa palavra, gera uma revolta na congregação. Mas ele conseguiu mudar o coração dos líderes. Moisés e Arão passaram a ter uma outra visão, não a visão de derrota, mas a visão que aqueles dois puderam passar para o coração deles. E aí as estratégias começam a mudar. Não estratégia de derrota, não estratégia de medo, mas uma estratégia de alguém que, embora sendo menor, menos capaz, mas tem um Deus que pode todas as coisas. E aí a coisa muda. Agora Moisés manda 2 espias. É diferente, né? 2, só 2. E eles vão lá. E Deus os orienta a eles entrarem pela casa
da prostituta. Do que, se vocês não sabem, esta foi, Jesus passou a ser da família dela. E eles foram, montaram uma estratégia, mas uma estratégia de vitória. E foram. Parece até impossível, meus amados. Mas a Bíblia os orientou a sitiar a cidade. Dar algumas voltas. O número de Deus, 7 voltas. E adorar, cantar, gritar, difundir através do som que Ele era Deus. Deus, como Deus, disse: todos quantos se revoltaram e não creram na promessa de que eu iria dar a terra, não entrarão. E eu vou matá-los. Moisés intercede e diz: não, Senhor, porque as outras nações saberão que tu os mataste e dirão: matou porque não foram capazes de entrar na terra. Deixa-os. O Senhor disse: por causa da tua palavra eu vou perdoar. Só vou perdoar por causa de você que intercedeu. Mas os murmuradores não entrarão na terra prometida. Melhor do que murmurar é crer que Deus pode nos fazer conquistar aquilo que Ele prometeu. No mundo nós teremos aflição, mas nós não podemos perder o ânimo. Só perdemos o ânimo quando temos medo. Só perdemos o ânimo quando nós não conseguimos enxergar o poder de Deus. Só perdemos o ânimo quando os nossos olhos estão fitos nas circunstâncias. Veja além dos gigantes. Veja além do poder que há, ou na força que há no seu inimigo. Consiga enxergar através do poder daquele que te prometeu. E nele você é mais do que vencedor. Primeiro, quem te prometeu? Deus. O que Ele fez para que nós confiássemos nele? Todas as bênçãos que nós temos, milagres, prodígios, maravilhas. Terceiro, quem tem que conquistar? Eu. Quarto, como eu tenho que conquistar? Na adoração e na dependência de Deus. E comece a usufruir daquilo que Deus já deu. Desistir, nem pensar. Temer, muito menos. Deus permite as circunstâncias para pararmos e ouvir dele uma estratégia para alcançar a vitória. Talvez os 12 não foram. Deus até mandou que ele escolhesse. Eles escolheram. Foram 12. 10 foram rejeitados. Não conte com a maioria. É a minoria que vai trazer para você a convicção de que você tem um Deus que já venceu todas. Coloque-se em pé. Essa terra já é sua. Jardim Beleza já é seu. São José já é seu. Camubi já é seu. Quilômetro 2, 3 já é seu. Santa Maria já é seu. É uma terra que o Senhor prometeu. Mas temos olhado as dificuldades. E essas dificuldades não são mentirosas, são verdadeiras. A incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, a imoralidade que paira sobre esta cidade. Há uma boatura espiritual
que incomoda, mas maior do que todas essas coisas é um Deus que te prometeu que você iria conquistar essa terra. Você é um conquistador. Não abra mão do que Deus te prometeu. Eu não sei a estratégia que Deus vai lhe dar, mas Ele te orientará corretamente. Mas você vai conquistar, porque a promessa é de Deus. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, colocar a mão na minha mente, na minha cabeça, representando a mente de cada um dos teus filhos. Deus, não permite que os meus pensamentos eles estejam voltados para o que eu ouvi de derrota, que toda palavra que me trouxe desânimo, que tudo que os meus olhos da carne enxergaram, que me fizeram entristecer e desistir. Nesta manhã, Senhor, que a unção que estava sobre Caleb, que a unção que estava sobre Josué, venha sobre esta igreja e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Nós queremos conquistar primeiro a nossa mente. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que nós vimos de dificuldades seja, Senhor, o motivo para desistir e não mais prosseguir. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, leva-nos a conquistar no reino espiritual, através da oração, da adoração, que nós, Senhor, entendamos que não existe nenhuma muralha que seja indestrutível aos teus olhos. Tu podes todas as coisas. E por fim, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos a conquistar no reino material. Que possamos, Pai, destruir muralhas, vencer exércitos, que nós possamos adentrar na terra, marchando como vitorioso, tendo como general o nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda tristeza, que todo desânimo, que todo medo seja banido do nosso meio, mas que a unção do Teu Espírito recaia nesse lugar e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Tu já nos destes, cabe tão somente usufruirmos. Eu quero Te louvar, Pai, pela palavra que falastes ao meu coração acerca de juízo e perdão, e pelo testemunho que o Teu Filho deu. Muito obrigado. Se Tu, Senhor, olhares e veres algum caminho mau, dá-me um novo coração, um coração que está disposto a Te obedecer e a cumprir o Teu querer. E uma das ordens é conquistar, e nós vamos tomar posse no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido.